Você pode se assentar. Feliz sábado para todos, todas. É muito bom a gente estar na casa de Deus. É muito bom a gente estar numa igreja com tantos talentos. Comentava com os meus amigos ali. Depois de ter estudado aqui nos anos de 2002 a 2007, agora voltando como obreiro para servir essa instituição, a gente se esquece de quantos talentos o NASP acumula, atrai, quantos talentos orbitam em torno do NASP. A gente estava na igreja local, a igreja comum, 70% das igrejas da divisão sul-americana tem menos de 100 membros. Então é uma realidade completamente diferente dessa. E aí a gente tem um ofertório que parece um concerto, né, professor Harley? A gente tem um louvor aqui das meninas. Ontem a gente estava trabalhando aqui, organizando o hall ali do stand da Expo Mission, e as voluntárias cantando, e eu brinquei com elas aqui, música surge do chão, assim, brota, né? Talento musical. Então é uma bênção muito grande. A gente tem enviando agora um casal, uma família para a África. Então, quer dizer, que realidade é essa de nós estamos aqui nessa igreja? Mas ao mesmo tempo em que voltar para cá me lembra de todos esses benefícios, todas essas características, peculiaridades dessa igreja, por outro lado também me lembra que essa igreja não é um fim em si mesma, de que essa igreja é uma igreja escola, de que essa igreja está inserida num centro universitário, de que essa igreja é uma base de envio, de que essa igreja é uma oportunidade de alunos e alunas que vêm para cá aprenderem para poderem replicar, servir. Do modo como as suas igrejas, suas famílias enviaram esses alunos para cá, é também necessário que depois de 2, 3, 4, 5 anos, eles retornem para a sociedade, eles retornem para suas igrejas e eles estejam mais inspirados, capacitados, preparados para poder servir e gerar um impacto no mundo. Portanto, é um privilégio muito grande servir essa instituição e estamos aqui nesse local. Nós estamos vivendo, como vocês sabem, já sentiram todo um clima especial nesse fim de semana que tem que ver com o Festival de Missões. Na mensagem dessa manhã, aliás, o título acho que saiu com um probleminha quando nós colocamos ali no YouTube, porque saiu Um Deus Missionário. E acho que o melhor artigo, né, já que a gente está vindo da CPB, então acostumado a lidar com o texto, é O Deus Missionário, né? Não existe outro, ele é o Deus missionário. E nessa manhã eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre isso. A missão é algo que nos alcança, porque primeiro nós somos objetos do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Um dia nosso coração foi um terreno fértil para que a semente da sua palavra aqui fosse plantada e para que ela frutificasse. O segundo privilégio que Deus nos dá é agora aquilo que recebemos de graça, devolvemos de graça para outras pessoas. E agora então Deus nos dá o privilégio de participarmos com Ele de sua grande missão, de nos engajarmos no mundo naquilo que Ele está fazendo, um Deus que está em movimento. E ao fazermos isso, ao nos engajarmos com Deus nessa missão, a missão nos toma por completo, a missão nos chama, nos engaja por completo. Obrigado. E isso envolve nossas emoções, isso envolve nossas experiências, isso envolve o nosso dinheiro, isso envolve a dedicação da nossa vida, e isso também envolve o nosso intelecto. Então nessa manhã, eu queria desafiar você a pensar um pouquinho mais profundamente sobre o aspecto da missão de Deus. E já que nós estamos no centro universitário, vamos sentir um pouquinho mais à vontade de que a mensagem dessa manhã tenha mais uma característica talvez de aula do que de sermão. Eu quero convidar você a algumas reflexões importantes e nós já vamos ao texto bíblico ver algumas coisas que a Bíblia nos diz sobre a missão de Deus. Os nossos irmãos pentecostais acreditam num segundo batismo. Um batismo por imersão e depois um batismo por Espírito. No Espírito. Muitos que passam pela experiência da reforma de saúde na igreja adventista parecem considerar algo parecido. Eles tiveram uma primeira conversão e depois, quando entendem melhor a reforma de saúde, acham que precisam viver isso com mais seriedade, também enxergam como um segundo momento. Na minha experiência com Cristo, a compreensão sobre a missão de Deus é quase um segundo batismo, é quase uma segunda conversão. A primeira, quando eu era criança, com 10 anos, sendo imerso nas águas, não tinha plena compreensão do que Deus estava me chamando a fazer e a servir. Assim como os discípulos, quando inicialmente foram chamados a serem pescadores de homens, não saber que isso implicaria lá na frente, no fim da vida deles, ser crucificado de cabeça para baixo, ser jogado num tacho fervente, enfim, ter uma morte sacrificial, né? Martirizada pelo amor de Cristo. Quando Deus nos chama ao discipulado, Ele não nos diz tudo o que isso implica. À medida que a gente caminha com Ele, a gente vai aprofundando e vai entendendo melhor. Eu me lembro de um sermão que eu escutei aqui há alguns anos, foi em outro evento de missão que nós tivemos aqui,
O pastor Gary Krause, que é ligado ao escritório da Adventist Mission, na sua ação geral, pregou um belíssimo sermão e eu me senti tocado como uma flecha por aquela mensagem, que ele leu o texto dos evangelhos, em que Jesus chamava os discípulos a pescarem e a irem para águas mais profundas. E a aplicação que o Espírito fez na minha consciência naquele sermão era: filho, eu quero te levar a uma experiência mais profunda, eu quero te levar a novos desafios, e eu espero que nessa manhã essa também seja a sua experiência. Há cerca de 70 anos, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o mundo cristão, o mundo ocidental, em grande medida o mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, tem sido questionado por que enviar missionários, tem sido questionado por que se faz missão, por que se enviam missionários. Diante disso, os teólogos e missiólogos começaram a se debruçar para tentar justificar o engajamento missionário da igreja. Será que a igreja ela faz missão só por razões humanas? E algumas razões que poderiam ser colocadas para isso. Será que as missões cristãs estão marcadas, maculadas por interesses humanos, por exemplo, como o colonialismo, como o imperialismo do Ocidente? Será que o fenômeno das missões modernas, começando em 1750, ainda até mais ou menos 1950, está marcado por esse interesse imperialista de dominar o mundo, e junto com o mundo você tem uma justificativa religiosa? É inegável que os missionários pegaram carona junto com um projeto colonial e imperialista. E é inegável que num momento ou outro essas coisas se misturaram. Por isso, especialmente pós-Segunda Guerra, num processo em que muitas colônias da Ásia e da África se tornaram independentes das suas metrópoles europeias, os missionários têm sido vistos como destruidores das culturas tradicionais. A missão cristã muitas vezes é entendida como arrogante, porque não considera a máxima que se torna mais forte à medida que o tempo passa, a máxima do pluralismo religioso, de que todos os caminhos são válidos, todos os caminhos levam a Deus. Nesse contexto, verdade, moralidade e ética são vistas como relativas culturalmente. E o cristianismo então é associado também nesse contexto, especialmente pós-guerra, a capítulos vergonhosos da nossa história, da história da igreja, como envolvimento em guerras, como a legitimação da escravidão, como a violência, como genocídios, cruzadas, nazismo, genocídio em Ruanda e outros capítulos vergonhosos que temos na nossa história. A missão, portanto, é entendida em muitos círculos, sobretudo os mais sofisticados, acadêmicos, a missão é entendida como uma causa defendida por cristãos extremistas, proselitistas, fundamentalistas. Missionários são vistos como desnecessários também por muitos. Afinal, o cristianismo já é a maior religião do globo. Para que ter um apetite de expansão maior do que esse? Para que querer conquistar mais territórios? Todas essas acusações ou críticas, e aí talvez venha o primeiro exercício de humildade que nós temos que fazer como igreja e como movimento missionário. Em alguma medida talvez haja razão nessas críticas. Em alguma medida há razão nisso. Então o primeiro exercício que nós temos que fazer como igreja é com humildade reconhecer as falhas que nós como história do cristianismo tivemos. E ao fazermos isso, essa é a grande oportunidade de corrigir os erros históricos que nós tivemos, a fim de não repeti-los. Por causa dessas acusações, como eu disse, teólogos, missiólogos se debruçaram sobre a Bíblia para pensar qual que é a justificativa da missão. Por que fazemos missão? Há interesses humanos ou há interesses divinos nisso? Nós não podemos nos esquecer de que a missão cristã, e aí há outro ponto da ambivalência quando nós olhamos para a história do cristianismo, ela também costuma ser um impulso para um significativo trabalho humanitário. Todos esses problemas que nós mencionamos são verdadeiros, mas também há outro lado da moeda. Junto com o trabalho dos cristãos, também houve todo um trabalho de assistencialismo, todo um trabalho de desenvolvimento, todo um trabalho de investimento em educação e investimento em saúde, todo um projeto que acabou beneficiando em alguma medida também as comunidades que receberam os cristãos. Em alguma medida, os missionários, na verdade, anteciparam o trabalho hoje dos antropólogos modernos, no conhecimento, na decifração das culturas, e eles de alguma maneira deram essa contribuição. Portanto, quando os teólogos e missiólogos olharam para a Bíblia, eles passaram a ver a Bíblia, ou procuraram ver a Bíblia, não apenas como um livro que tem alguns textos que embasam, que justificam a missão, mas passaram a olhar para a Bíblia
como toda ela sendo uma grande narrativa de um Deus que está em missão. É verdade que muitos especialistas olham para as Escrituras e tentam entender qual que é o grande tema das Escrituras. A aliança, o grande conflito, por exemplo, a inclinação adventista. Mas muitos que estão na missão olham para as Escrituras e enxergam que a Bíblia fala, a grande história que a Bíblia conta, é de um Deus que está em missão. E essa grande história, ou essa metanarrativa, está dividida em alguns atos, né? Assim como uma peça. Então ela tem um prelúdio em que tudo era perfeito, tudo era incontaminado, tudo foi idealizado. Há uma queda, há a intervenção divina nesse processo. E aí nós vamos ter capítulos principais nessa grande série, nessa grande narrativa. A intervenção de Deus no Éden, a intervenção de Deus na Torre de Babel, o chamado de Abraão, e assim vem toda a história do povo de Deus, culminando, numa perspectiva adventista, com o surgimento de um remanescente no tempo do fim e a restauração de todas as coisas por ocasião da volta de Jesus. Portanto, nesse contexto, nós não iríamos à Bíblia apenas para pegar um texto ou outro e justificar a missão, mas nós olharíamos para a Bíblia e nós leríamos a Bíblia a partir das lentes da missão de Deus. Essa seria a perspectiva que nós poderíamos nos aproximar dos textos, das narrativas que as Escrituras nos apresentam, de um Deus que está em missão. Quando nós olhamos para as Escrituras, e essa é a minha percepção, minha crença pessoal, como de muitos também eu acredito, é que a missão não é uma iniciativa primariamente, em última instância, da igreja. Ela não tem que ver com a decisão de uma comissão, ela não tem que ver com o desafio proposto por um documento, ela não tem que ver com uma tradição que é passada de pai para filho. A missão, antes de tudo, deriva da natureza do nosso próprio Deus. A igreja é chamada a ser missionária porque Deus é missionário. Quando nós olhamos para as Escrituras, vemos diversos atributos de Deus. Vemos que Deus é descrito como amor, como bondade, como justiça, santidade, transcendência, imanência. Alguns desses atributos são comunicáveis, né? Alguns desses atributos nós também compartilhamos com Deus, podemos compartilhar com Ele. Outros atributos são exclusivos dEle, porque Ele é o Criador e nós somos criaturas. Mas entre os atributos que Deus compartilha conosco, está o atributo do fato de sermos missionários. É verdade que a palavra missionário tem sua origem no latim, está ligada à história da igreja ao catolicismo, está ligada à ideia de envio, mas o conceito de missão está presente na Bíblia. A ideia de ser comissionado, de ser enviado, de estar em movimento, de estar a serviço do reino de Deus, certamente esse é um conceito que perpassa todas as Escrituras. Então a primeira coisa para pensarmos nessa manhã: missão não é um empreendimento humano em primeira e última instância. Missão é algo que nasce no coração de Deus. Deus é missionário, então Ele envia também a sua igreja. Por isso, se nós tivermos chagas, problemas, máculas ao longo da história do cristianismo, isso não deve ser atribuído ao Deus da missão, mas são deturpações daqueles que se engajaram ou acharam até que dominavam esse empreendimento chamado empreendimento missionário. Quando nós olhamos para o texto, por exemplo, de 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, eu vou apenas citar esse e nós vamos ler outros. Nós pegamos o conceito de Paulo que diz que nós somos como jarros de barro, vasos de barro, frágeis, mas que contém uma tremenda mensagem, um tremendo valor. O valor não está no jarro, o valor está na mensagem que é guardada nele. Assim também funciona a missão. O valor não está na igreja e o valor não está nos missionários. O valor está na mensagem que é comunicada, no Deus que nos envia. Quando nós olhamos para esse conceito de que Deus é o Deus missionário e a igreja é chamada a participar disso, a primeira vez que eu tive contato com esse conceito, que eu parei para entender e interiorizá-lo, ele significou uma libertação na minha vida. Ele significou um grande peso saindo dos meus ombros, porque crescendo na igreja, ou pelo menos a partir do fim da infância, o começo da juventude, entrando para a igreja adventista, vi diversos apelos para a participação missionária. E eu me lembro que na minha pequena igreja, na zona norte de São Paulo, na capital, os líderes do ministério pessoal faziam todo o esforço para que as pessoas se engajassem. Naquela época, ainda na minha infância, tinha o tradicional horário do trabalho missionário. Vocês se lembram disso? 2h da tarde, tinha um culto, o apelo para os irmãos virem distribuir folheto na parte da tarde. Só que cada vez ficava mais difícil fazer esse apelo. Então, às vezes, o diretor do ministério pessoal tinha que plantar bananeira, tinha que prometer brinde, tinha que prometer uma série de coisas para as pessoas virem participar.
E eu percebia que muitas vezes o apelo para a participação nas missões, ele estava marcado ou por chantagem, ou por senso de culpa, ou por ameaça, ou por uma noção de que se a gente não prega, Jesus não volta. Então você tinha vários recursos e vários mecanismos para mobilizar a igreja. Quando me deparei com o conceito de que Deus é missionário, e nós temos o privilégio de participar com Ele em sua missão, a chave mudou. A chave mudou. Não é agora ficarmos implorando para as pessoas testemunharem. Agora é ajudarmos a igreja a se conscientizar da natureza missionária do que nós somos chamados a fazer e do que nós somos. Agora é enxergarmos a missão como uma atribuição inicial em Deus. Ele é o penhor da missão, Ele é aquele que nasce, a missão nasce no coração dele, e Ele é que vai garantir o cumprimento da missão. Isso não está sobre os nossos ombros. Nós temos o privilégio de participar com Ele. Nós temos o privilégio de observar o mundo, de ver aonde o seu Espírito está atuando e de atuarmos com Ele. Uma das coisas que me emociona muito, quando eu entendi esse conceito da missão de Deus, foi imaginar que agora nós estamos aqui conversando e celebrando a Deus nesse horário, nesse fuso horário, aqui nesse local. Mas enquanto nós estamos aqui, o Espírito de Deus está atuando ao redor do mundo. O Espírito de Deus está numa mesquita agora, atuando no coração daquelas pessoas. O Espírito de Deus está num templo budista. O Espírito de Deus está num terreiro agora. O Espírito de Deus está numa boca de fumo. O Espírito de Deus está num prostíbulo visitando as pessoas, tocando em seu coração. A presença de Deus ali não quer dizer aprovação, mas a presença de Deus quer dizer ali que ninguém está fora do alcance da missão de Deus. E está dizendo que a missão de Deus vai muito além da atuação da igreja. Aonde a igreja não chegou, aonde a igreja não fincou ainda a sua bandeira, e essa é uma visão talvez muito triunfalista, né? E meio que de exército, de que a gente tem que fincar a bandeira, como se chegasse no cume do Everest ou na Lua, né? E colocar a bandeira que nós chegamos lá. Mas aonde a igreja ainda não chegou, o Espírito de Deus já está lá, atuando e trabalhando. E o Espírito de Deus também está aqui. O Espírito de Deus também está trabalhando entre nós. Isso é tremendo. Isso me arrepia pensar nisso. Então, quando Deus nos envia, quando Deus move a sua igreja, quando Deus manda um casal para a África, Deus já está trabalhando lá há muito tempo. Deus já chegou antes de nós há muito tempo. E Ele quer que a gente participe disso, porque esse é um privilégio que Ele nos concede. E porque nesse processo de nos envolver em sua missão, Ele vai salvar quem vai e Ele vai salvar quem recebe. Essa é a beleza da participação na missão de Deus. Quando olhamos a Bíblia, a gente vê um fluxo missionário. A Bíblia descreve toda a trindade envolvida no projeto missionário. A Bíblia fala de Deus o Pai como o grande enviador. Ele envia a sua palavra, Ele envia anjos, Ele envia profetas, Ele envia pessoas, Ele envia sinais, Ele envia maravilhas. Ele está sempre trabalhando para a nossa salvação. Portanto, é incorreto dizer que os missionários levam Deus para outras pessoas e lugares, porque é quando Deus que leva os missionários para onde Ele quer. Não somos nós que levamos Deus como se colocássemos Ele como um item da nossa bagagem, como se Deus fosse uma atribuição nossa, exclusiva nossa. Mas é Deus que nos envia para participarmos do que Ele está fazendo. O outro movimento que a Bíblia fala sobre o movimento da Trindade na missão é que esse Pai que envia, sobretudo enviou o Filho, a encarnação da missão. Como disse alguém, o maior missionário de todos os tempos, o primeiro missionário, o modelo de missionário. Cristo incorporou a missão de duas maneiras. Ele sendo o sacrifício próprio, expiatório da missão, e o modelo do que a humanidade redimida pode ser. Ele foi a tradução dos valores eternos do reino de Deus, na pele de um judeu do primeiro século. Todos os seus discípulos posteriores foram chamados a ser a encarnação do reino em sua respectiva cultura ou até em outras culturas. Portanto, todo o testemunho que nós damos como igreja, um testemunho missionário, é um testemunho imperfeito, é um testemunho limitado, é um testemunho maculado pelas nossas limitações, pelos nossos preconceitos, pelo nosso egoísmo. O único que testemunhou perfeitamente de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele é o nosso modelo. E por isso que o nosso testemunho tem que apontar para Ele, porque é nele que nós encontramos a salvação. No judeu Jesus de Nazaré, o Evangelho foi perfeitamente traduzido. O mesmo não ocorreu com os demais cristãos, que são traduções imperfeitas do Evangelho de Cristo. Mas ainda assim, nós somos chamados a sermos testemunhas
do nosso grande Deus. Ainda que um testemunho imperfeito, Deus ainda quer que esse testemunho seja dado. Deus ainda quer que esse testemunho seja vivido. Continuando a narrativa bíblica, a gente vai ver Deus o Pai enviando, Deus o Filho sendo enviado. E agora, quando Cristo termina o seu ministério terrestre, então agora Ele sopra o Espírito sobre a igreja. E agora a gente vem a era do Espírito atuando sobre a igreja. É o Espírito que empodera e guia a igreja na missão. É verdade que o Espírito Santo não estava inativo, a gente vê Ele se movendo desde o começo de Gênesis, na criação de tudo. Deus, o Espírito Santo não estava inativo antes do Pentecostes, mas a partir do Pentecostes, Ele tem um papel especial, marcando o início da igreja. O problema é que Ele tem sido entendido em termos impessoais. Nós temos aqui vários símbolos, várias linguagens e analogias que são usadas pela própria Bíblia. O Espírito é comparado ao vento, ao fogo, à água, ao óleo. Todas essas metáforas estão corretas, são bíblicas, mas elas não esgotam quem o Espírito Santo é. É verdade também que quando nós pensamos na atuação do Espírito na igreja, em nós, tem se dado mais ênfase à emoção que gera a sua presença, à emoção que gera o seu mover, do que a revelação da verdade que Ele traz. E Jesus falou sobre isso. O Espírito revelaria a verdade, o Espírito nos guiaria a toda a verdade. E nós nos esquecemos, muitas vezes, eu me lembro da minha experiência como criança e adolescente na igreja, me lembro de inúmeras pessoas fazendo um movimento de reavivamento e reforma, convidando as pessoas para irem orar de madrugada no monte, buscar o batismo do Espírito. Mas eu me lembro que muitas vezes nesses movimentos faltava essa dimensão missionária. Eles procuravam consagração, procuravam a atuação do Espírito, mas procuravam em grande medida para uma santidade pessoal, para estarem mais santos, para aguardarem o Senhor Jesus, mas se esqueciam de que o cristianismo é a religião do outro. O evangelho que nos alcança não termina em nós, o evangelho que nos alcança passa através de nós. Nós cantamos isso, através de nós, para abençoar outras pessoas. Então o batismo do Espírito, a busca de reavivamento e reforma, não é um fim em si mesmo. Não é para nós termos uma graduação de quem é mais santo, menos santo, quem está mais preparado ou menos preparado para a volta de Jesus, mas é uma capacitação para que possamos servir melhor, para que possamos abençoar mais, para que possamos abençoar em outros lugares também. Ser cheio, portanto, do Espírito Santo não se limita a uma ideia de santificação centrada em nós mesmos. Eu quero ler alguns textos com vocês, nós vamos passar rapidamente por alguns deles, nesses últimos 15 minutos que nós temos. Vamos abrir primeiro em Lucas, capítulo 24, verso 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. Convido você com sua Bíblia impressa ou sua Bíblia digital a acompanharmos esses textos. Lucas 24, verso 49. Eu leio assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja o que Jesus diz aqui sobre o papel do Espírito. A igreja não poderia sair, a igreja não poderia avançar, antes que ela fosse batizada pelo Espírito. Continua com Lucas e vamos para Atos capítulo 2, verso 6. Também uma outra obra literária do apóstolo Lucas. Aqui nós temos Atos capítulo 2, verso 6. Diz assim, contexto do Pentecostes: Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E você sabe esse contexto. Os discípulos, mesmo sendo 9 da manhã, foram acusados de estarem bêbados, embriagados. Porque como que homens galileus, homens que eram conhecidos pelo seu sotaque, homens que talvez eram discriminados pela sua procedência, pelo CEP, de onde vieram, como que agora eles poderiam estar falando em vários idiomas, no contexto do Pentecostes, estarem sendo entendidos por isso? Aqui mostra a presença do Espírito como esse papel empoderador da igreja. Agora o Espírito também, esse texto nós não vamos ler, vamos apenas mencionar. O papel do Espírito sobre a igreja na missão é também ensinar o que a igreja proclama. Qual que é o conteúdo da proclamação? O pastor Caio foi muito feliz ontem na abordagem aqui no nosso culto de sexta. Ele trabalhando com a ideia de que a missão não é um fim em si mesmo. A missão ocorre porque o mundo está alienado de Deus. A missão ocorre porque o mundo está em rebelião contra Deus. Então o mundo precisa ser reconciliado. Se o mundo é reconciliado, ele vive uma relação de adoração com Deus.
o Senhor e nós somos as criaturas. Então, nesse contexto, missão, e isso é muito fácil talvez para os jovens dessa geração atual confundirem isso, entenderem missão como turismo, entenderem missão simplesmente como um aspecto social, em que vão fazer alguma benfeitoria para alguma comunidade, muitas vezes mais vulnerável socialmente, mas missão transcende isso. E aí, se nós pensarmos, né, na frase famosa de um teórico da comunicação, o McLuhan, que dizia que o meio é a mensagem. Isso para mim faz muito sentido no contexto do Evangelho. Quando nós fazemos ações de bondade, isso não é uma isca para as pessoas acharem que a gente é bonzinho e ouvir o que a gente tem que dizer. A nossa ação como igreja, a nossa atuação na sociedade, o nosso serviço à comunidade já é parte da proclamação. Não pode ter dissociação disso. Nós testemunhamos por meio de atos e a nossa proclamação confirma e explica melhor os nossos atos. Os nossos atos antecedem, abrem um coração, servem as pessoas. É o famoso método de Cristo, como Ellen White disse na Ciência do Bom Viver. Se misturava, identificava as necessidades, supria as necessidades, conquistava a confiança, então depois dizia o quê? Vem, segue-me. Então nós não podemos fazer uma dissociação entre o serviço que nós oferecemos no contexto da missão e a proclamação da mensagem que nós fazemos. Uma coisa complementa a outra. Por isso também que nós temos que pensar no processo missionário de que os fins não justificam os meios. Não são quaisquer métodos que podem ser usados. Os métodos já são parte da mensagem. Os métodos já proclamam, já apontam para a mensagem. Então é por isso que nós precisamos refletir e fazer esse exercício de por que fazemos o que fazemos, ou por que não fazemos o que não fazemos. Portanto, quando nós olhamos aqui para a atuação do Espírito, nós vemos em João 16, Jesus dizendo que o Espírito também diria qual que é essa mensagem. Ele ampliaria a compreensão da igreja, ele acompanharia a caminhada da igreja, ele ajudaria a igreja a voltar para o texto bíblico, a reler o texto bíblico e a entender novos aspectos que ela não tinha entendido na sua caminhada. Isso é muito claro quando a gente olha para a história da igreja. A gente vê que certos textos da Bíblia ganham mais destaque num contexto ou outro. E por que isso acontece? Porque à medida em que a igreja caminha, a sua compreensão vai se ampliando. Pega o movimento adventista. O movimento adventista surge com um ímpeto missionário, mas esse ímpeto missionário, dentro do seu escopo, estava muito limitado. Primeiro pregar só para ex-mileritas, depois pregar só para imigrantes que estavam dentro dos Estados Unidos. Pregou para um chinês, tinha pregado para a China, essa era a compreensão. Depois manda missionários para os países que são historicamente, tradicionalmente protestantes, anglófonos, né? Aí depois manda para todas as nações católicas, as nações chamadas pagãs. E aí quando chega na década de 90, uma outra compreensão da igreja que amplia mais a visão ainda. Não basta só a gente chegar em territórios. O desafio da missão não é só geográfico. O desafio da missão é étnico, é linguístico, é cultural, é geracional. Então veja como que a compreensão da missão da igreja vai se ampliando. O global se torna mais global. À medida em que a caminhada da igreja avança, o Espírito vai nos ajudando a perceber coisas que não havíamos percebido, a ampliarmos nossa visão sobre a missão de Deus. A Bíblia ainda diz que o Espírito também cumpre o papel de sustentar a igreja, porque o testemunho da missão é um testemunho marcado por renúncia, por abnegação, por autossacrifício, por sofrimento, por perseguição muitas vezes. De acordo com Romanos, capítulo 5, verso 3 a 5, é o Espírito que sustenta a igreja a desenvolver essas habilidades. É Ele que nos dá alegria pelo testemunho. É Ele que nos dá um senso de antecipação das bênçãos nas quais a missão vai resultar. Nós, como adventistas, negamos talvez duas visões distorcidas sobre a atuação do Espírito na igreja. Negamos uma visão chamada mais cessacionista, ou seja, de que a atuação do Espírito foi interrompida no contexto do cânon, da experiência da igreja cristã primitiva. Mas também não acreditamos ou não enxergamos na manifestação dos dons do Espírito de maneira tão emotiva ou subjetiva como os nossos irmãos pentecostais enxergam. Na verdade, não precisamos esperar por uma outra manifestação dramática da presença do Espírito de Deus, como foi marcada no início da igreja. Nós até esperamos e cremos que isso vai acontecer, mas não dependemos disso para nos engajar na missão. Porque é desde que o Espírito se manifestou no Pentecostes, a sua presença já é clara na igreja por meio dos dons e do fruto
do Espírito. Aliás, quando nós olhamos para a Bíblia, dons e fruto caminham junto. Dons tem que ver com capacidade, fruto tem que ver com integridade, fruto tem que ver com caráter, fruto tem que ver com o modo que esses dons são direcionados. Aliás, por falarmos em dons, e a gente falou de tanto talento que tem nessa igreja aqui, uma frase que eu tenho insistido desde que eu cheguei aqui para trabalhar esse ano, é da gente pensar como que a nossa história se relaciona com a grande história de Deus. Se a gente olha para a Bíblia e vê a história da missão de Deus como uma metanarrativa, a grande história que a Bíblia conta, como que a minha história, o Wendel, eu com quase 40 anos, como que isso se encaixa na história de Deus? E aí isso passa pela nossa compreensão dos nossos dons, das nossas vocações, da nossa vocação do nosso ministério. Isso que Deus nos capacitou a fazer muito bem, e a fazer com integridade de acordo com o fruto do Espírito, é como a gente se encaixa na grande missão de Deus. E quando nós fazemos isso, a igreja, como diz a Bíblia, é edificada. O corpo organicamente é construído. E assim o testemunho é mais eficaz para o mundo. Porque a gente vê a atuação de Deus ocorrendo por meio de nós. E também a despeito de nós. Deus trabalha diretamente na mente dos seus filhos, sem a intermediação da própria igreja. É aquilo que eu disse. O Espírito de Deus chega no campo missionário antes que a própria igreja chegue. Portanto, o sucesso da igreja não pode ser medido como um avanço militar ou uma campanha publicitária. O sucesso da igreja tem que ser medido por sua fidelidade, não necessariamente por resultados. Resultados humanos nem sempre representarão fidelidade à missão de Deus. Nesses últimos minutos, 6 minutos que eu tenho, eu quero sintetizar. E nós vamos terminar com um vídeo para inspirar vocês e um convite no final dessa mensagem. Mas eu queria ler alguns textos rapidamente com vocês para nós sintetizarmos o que eu queria que você levasse dessa manhã sobre a compreensão de um Deus que é missionário e que chama a sua igreja a participar dessa missão. Qual que é o propósito da missão? Caio falou muito bem disso ontem. A gente não combinou, mas falou muito bem. Se abrimos em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Um texto fundamental para a fé adventista. Apocalipse 14, verso 7. A gente tem isso sintetizado de maneira fantástica. O verso 6 nós conhecemos. Um anjo rasgando o céu com um senso de urgência, de uma mensagem que é inclusiva e global, proclamando o evangelho eterno. E vem o verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O propósito da missão é a glória de Deus. Deus sendo glorificado. Deus sendo colocado no lugar que Ele merece em nosso coração. Deus estabelecendo a relação entre ser humano e criatura. Nós nos colocando como súditos. Nós nos colocando na posição de servos. E Ele de Senhor e Rei soberano. O propósito final da missão é reconciliar o coração de um mundo rebelde com um Deus amoroso e misericordioso que desde o Éden, de acordo com Gênesis 3:9, corre atrás do ser humano e pergunta: onde estás? Esse é o propósito final da missão. Não é aumentarmos dízimos e ofertas, não é necessariamente plantarmos mais congregações, não é abrirmos no contexto adventista mais associações, uniões, divisões, não é prestarmos relatórios para os níveis superiores. O último propósito da missão, o propósito final da missão é a glória de Deus. E quando Deus é glorificado, então a missão está sendo cumprida. A missão começa em Deus e termina em Deus. A igreja não é o centro da missão. A igreja não é o centro da missão. A missão não nasce na igreja e a missão não termina na igreja. A missão começa em Deus e ela termina em Deus. O propósito da missão é que Ele seja glorificado. É que seus filhos sejam reconciliados. É que a humanidade seja preparada para receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nas nuvens do céu. O reconhecimento de que Ele é o Senhor de todo o universo. Esse é o propósito da missão. Para que se cumpra a parte final de Filipenses capítulo 2, verso 11. Para que todo joelho se dobre perante Ele. E todos confessem que Cristo é o Senhor. Qual que é o fundamento da missão? O propósito é que Deus seja glorificado. E qual que é o fundamento da missão?
o que baseia a missão, o que torna a missão factível, real, não uma mera proclamação, não uma mera divulgação de uma mensagem religiosa, de uma perspectiva religiosa. O fundamento da missão é a redenção. O que Cristo fez na cruz e o que Ele faz no santuário celestial. E essa é uma compreensão bem adventista, né? O que Cristo fez na cruz e o que Ele faz no santuário celestial. Essa é a base, esse é o fundamento da missão. É a redenção que Ele opera. Nós não estamos proclamando alguma coisa que não acontece. Nós estamos proclamando uma redenção do qual nós somos objetos. E uma redenção que é possível que aconteça no coração daqueles que recebem a nossa mensagem e os nossos gestos e atos de bondade. Qual que é a grande esperança da missão? Qual que é o horizonte da missão? Quando nós estamos na missão, para onde nós olhamos? Qual que é a perspectiva que nós temos? A esperança da missão é o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Um reino que, como disse Jesus, aliás, ele foi o portador dessas boas novas, né? João Batista também, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus chegou. Um reino que expulsava Satanás do domínio da terra. Um reino que trouxe cura, que trouxe ressurreição, que trouxe perdão de pecados. Um reino que trouxe luz onde havia trevas. Um reino que trouxe o domínio de Deus de novo a essa terra. Mas um domínio que ainda não foi plenamente estabelecido. Um domínio que nessa fase do reino ainda está no coração humano e ainda tem que ver com a atuação de corações redimidos, mas um reino que será plenamente estabelecido. E essa é a visão que nós temos a partir, por exemplo, de Daniel 2, quando todos os reinos da terra, da estátua, representada por materiais, por metais, passam, mas uma pedra, sem auxílio de mãos, por intervenção sobrenatural, dá fim a essa história e estabelece um reino que domina toda a terra. Qual que é o escopo da missão? A missão é para todos os povos. E como eu mencionei para vocês na história adventista, isso não foi algo que nós como adventistas entendemos de cara. Isso talvez não é algo que todos os cristãos entenderam de cara. E aí nós sempre vamos ter que nos perguntar, nós falamos de missão global, mas quão global é o nosso global? Essa é uma pergunta que sempre a gente tem que se fazer. Quem é o todo mundo que nós estamos falando? Quem está incluso nesse todo mundo? Quem não está incluso nesse todo mundo? Olha para o nosso país, olha para os nossos arredores, olha para o nosso estado de São Paulo, olha para o nosso globo. Quem é o globo? Quem é o global? Quem é o todo mundo? O fruto da missão. O fruto da missão, de acordo com a Bíblia, é uma reconciliação. Segundo Gálatas 3:28, uma reconciliação vertical com Deus. E segundo Efésios capítulo 1, Efésios 1:5, uma reconciliação vertical. E segundo Gálatas 3:28, uma reconciliação horizontal. Nós proclamamos uma mensagem que não quer apenas salvar a alma das pessoas. Primeiro porque nós nem acreditamos na existência de uma alma como uma entidade separada do corpo. Nós adventistas temos uma compreensão de antropologia de ser humano que é uma compreensão de integralidade. Não dá para separar o que o ser humano é. Logo, a nossa missão também não pode ser dicotômica. A gente não pode falar simplesmente de coisas espirituais, de coisas que são da alma, de coisas que são religiosas. E a nossa mensagem não tem o que dizer sobre coisas que não são espirituais, não são religiosas ou não são da alma. O fruto da nossa missão é uma reconciliação. E é uma reconciliação que se traduz numa reconciliação histórica, concreta, que tem implicações coletivas, políticas, sociais, em todas as dimensões. Nós não salvamos apenas indivíduos, almas. Nós salvamos seres completos e seres em todas as suas interações e relações. Por fim, o caráter da missão. O caráter da missão é o modelo de Cristo. E isso é fundamental nós entendemos. Porque aqui a gente entende que missão é mais do que evangelismo. Veja que eu não estou me contradizendo. Eu falei que proclamação faz parte da missão, é essencial. O aspecto querigmático, né? A palavra em grego que tem que ver com proclamação. O aspecto querigmático do evangelho, ele não tem como tirar isso. Porque as pessoas não vão entender quem Deus é, o que Deus está planejando, o que Deus está fazendo simplesmente porque eu sou um cara legal. Simplesmente porque eu dou cesta básica. Isso não diz tudo sobre o evangelho. Isso diz alguma coisa sobre o evangelho, mas não diz tudo. Então por isso que o evangelho tem que ter um aspecto querigmático, de proclamação, de explicação sobre o propósito e essa grande narrativa de Deus e como que a nossa história se encaixa na grande história. Só que quando nós pensamos em proclamação e pensamos em evangelismo,
pensamos em proclamação pública, nós temos que entender que isso não resume, isso não limita a missão. A missão é mais abrangente. Tem que ver com a transformação do todo, tem que ver com o chamado ao discipulado, tem que ver com a grande comissão, tem que ver com a transformação de vida, com o mentoreamento de uma pessoa alcançando outra e explicando como é viver para Cristo. Uma vida se gastando com outra vida. Por isso que a missão não pode limitar-se à proclamação. E por isso, a autorrenúncia e a abnegação sempre é o caminho da missão. Sempre é o maior método da missão. É a entrega e a renúncia, para que Cristo possa ser enxergado através de nós. Eu quero convidar você, meu tempo já passou, mas nós preparamos um vídeo para sintetizar as últimas missões que o nosso Centro de Voluntariado e Missão, é o novo nome, né, Pastor Caio? Que os centros vão ter agora, Tricamp, realizaram em janeiro. Depois de 2 anos de lockdown para as missões, o movimento do povo de Deus está voltando, e amém por isso? Nós estamos podendo circular com mais liberdade, as pessoas estão podendo ir e vir, e no último mês de janeiro, nas últimas férias de janeiro, nós tivemos 3 missões. Missão Piauí, semiárido, brasileiro, um grande desafio para a missão adventista, e um grande desafio social, socioeconômico. Guiné-Bissau e Chad. Eu convido você a ficarmos em pé agora para nós orarmos. E eu queria lembrar do privilégio que nós temos como comunidade aqui do NASP. Nós vivemos talvez como poucas igrejas adventistas ao redor do mundo. Um privilégio que nós temos como comunidade é de experimentar as 4 dimensões da missão de Deus aqui nesse campus. Atos, capítulo 1, verso 8, pode ser vivido por essa comunidade em todas as suas dimensões. Sereis minhas testemunhas, você sabe o texto, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando vocês forem visitar a nossa Expo, vocês vão ver que Jerusalém, um dos convites é o Atos 29. Judeia e Samaria são os projetos que nós temos aqui no Brasil e na América do Sul. E até os confins da terra é o convite que você tem para ir com a gente na Janela 1040. Que privilégio podemos participar da missão de Deus. Que privilégio estamos nesse contexto e nessa fase da nossa vida, vivendo nessa comunidade. Que privilégio poder orar pelas missões. Que privilégio poder doar para as missões. Que privilégio poder enviar pessoas para as missões. Que privilégio é ir na missão de Deus. Vamos orar. Deus eterno, Pai de amor, bondade, santidade, perfeição, inúmeros atributos que poderíamos ficar a manhã toda descrevendo a beleza do Teu caráter. Mas entre tantos atributos e virtudes, nós podemos reconhecer nessa manhã, por meio de Tua palavra, de que também o Senhor é um Deus missionário. E é exatamente por isso que nós temos salvação. É exatamente por isso porque Teu Filho foi enviado. É exatamente por isso que o Teu Santo Espírito continua a atuar nesse mundo e em nossa vida. Nós Te louvamos porque o universo é governado por um Deus que é bom, por um Deus que é justo e por um Deus que se auto-sacrificou e que continua se renunciando para que a humanidade perdida e rebelde seja reconciliada contigo e para que nós possamos reconhecer a Tua soberania e para que nós possamos nos colocar na condição de servos e de súditos de Seu grande reino. Obrigado a Deus pela mensagem dessa manhã. Obrigado pelo lembrete, obrigado pelo mover do Teu Santo Espírito entre nós. E obrigado pelo mover do Teu Santo Espírito ao redor de todo mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos em sintonia com aquilo que o Teu Santo Espírito está fazendo ao nosso redor. E que nós possamos ser colaboradores e participantes de Tua grande missão. Sabendo que a maior motivação e a melhor motivação para participarmos da Tua missão não é o medo, não é a culpa, não é a chantagem, mas é o privilégio de sermos redimidos por Jesus Cristo. O privilégio de sermos reconciliados contigo e o privilégio de compartilharmos o que de graça nós recebemos. E é por isso que nessa manhã eu consagro essa comunidade, essa igreja ao Teu serviço e faço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.